Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Segunda-feira, a interpretação de Jesus. Nós vimos ontem sobre a parábola do semeador, alguns aspectos da parábola, e vimos também que Jesus não deu a explicação de imediato. A lição pede para lermos Marcos 4, dos versos 13 ao 20, mas eu quero começar pelo verso 10, porque é um detalhe interessante. Aqui é dito: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Jesus havia pronunciado as parábolas, ou a parábola do semeador, a uma multidão, mas apenas os 12 e outros que estavam também juntos, eles foram em busca de compreender a parábola. Ou seja, isso é importante por quê? Porque mais à frente, como vamos ler, o verso 11, por exemplo, está escrito: ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Aqui aparentemente seria um exclusivismo, uma contradição, porque a Bíblia diz que Deus veio, enviou Jesus para salvar a todos, mas aqui parece que há um grupo separado para a salvação e outros não, mas na verdade não é isso. É que aqueles que buscam com sinceridade para aprender e obedecer, lhes é revelado. Aquele que busca a Deus de todo o coração, lhes é revelado. Veja que da multidão apenas alguns buscaram a Jesus em particular para compreender. E aqueles que não são sinceros, realmente eles tropeçam na palavra de Deus. Por exemplo, o livro do Apocalipse, ele também foi escrito por parábolas. Por quê? Por simbolismo, perdão. Porque se ele teve que ser preservado, porque se os maus soubessem que aquele livro fala dele, como tentaram exterminar a Bíblia ao longo da história, e até hoje tentam invalidar a palavra de Deus, então a Bíblia seria destruída. Então Deus escreveu por meio de símbolos e vários ensinamentos para que aqueles que são sinceros, realmente querem buscar o conhecimento, eles vão buscar a Deus em particular, como fizeram aqui os discípulos. E no verso 12 está escrito, Jesus continua, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. O verso 12 diz: para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Não é que Deus não quer que haja perdão para eles, não é que Deus não quer que eles se convertam. Jesus apenas está aqui parafraseando o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, em Isaías no capítulo 6. E eles é que ouvem e não querem entender. Não é que Deus não queira lhes dar salvação. Você vê no caso, por exemplo, do paralítico. Jesus perdoou os pecados do paralítico. Eles arrazoavam entre si, ou seja, pensavam entre si: quem é este que pode perdoar, que blasfema, já que só quem pode perdoar pecados é Deus. Então Jesus, mostrando que conhecia os pensamentos dele, revelou-lhes os pensamentos e disse: para que saibais que não apenas o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te e anda. Vários sinais e maravilhas Jesus fez na frente deles, e eles vendo e ouvindo não acreditaram. Por quê? Porque eles tornaram o próprio coração endurecido. Se você for ver lá em Mateus, no capítulo 13, exatamente explicando também a parábola do semeador, Jesus diz, que ele falava por parábolas. Por quê? Porque no verso 15 de Mateus 13, ele diz lá, verso 14 primeiramente, ele vai dizer: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, verei com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê? Verso 15, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, eles que não quiseram ser curados. Então, para proteger
o povo, né, os sinceros, proteger a própria Bíblia, muitas coisas foram escritas aqui por meio de parábolas. E, inclusive, eles próprios, né, os que não queriam se converter, sabiam que as parábolas se tratavam deles, porque, certa ocasião, eles pegaram em pedras para apedrejar a Jesus por conta de uma parábola que Jesus contou. Então, dos versos 13 ao 20, explicando a parábola, Jesus diz, a partir do verso 14, o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam ou abandonam o evangelho. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera, ou seja, deixam de mão o evangelho e vão buscar as coisas do mundo. Verso 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Portanto, Jesus, ele coloca aqui que ele é o semeador, todo aquele que leva o evangelho é o semeador, e a semente é exatamente a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente. E os solos são os vários tipos de pessoas. Como bem explica também, se você ler, continuar lendo o comentário aqui da lição. Os diferentes tipos de solos representam os ouvintes, né? Todos ouvem a palavra, ou seja, todos têm a oportunidade, todos têm a semente plantada neles. Mas a recepção é o que? Diferente. A uns, Satanás logo tira a verdade do coração, porque eles se permitem endurecer, né? Vem o solo rochoso, são aqueles que não têm compromisso, né? Têm compromissos superficiais. Quando vêm as provas, eles logo se abandonam, né? E aqueles que estão preocupados com as coisas desta vida, com as riquezas, e essas coisas, essas ambições sufocam a palavra. Mas a boa terra representa os que ouvem a palavra e a recebem, os quais crescem e produzem uma colheita abundante. No último parágrafo da lição é dito que as explicações mais longas se referem ao solo rochoso e ao solo com espinhos. Ao descrever esses ouvintes ligados ao solo rochoso, Jesus aponta para elementos em contrastes. Eles recebem a palavra com alegria, mas são discípulos temporários. Quando vem a perseguição, eles se afastam. E os outros ouvintes relacionados aos espinhos são o oposto. Eles não se desviam por causa dos tempos difíceis, mas por causa dos bons tempos, ou seja, aqueles que estão na bonança, né? Na fartura. Eles logo se esquecem de Deus e procuram cada vez mais e mais prosperar com os negócios desta vida. O foco deles está nas coisas do mundo e não no reino de Deus. Devemos, portanto, ler e meditar nessa parábola e pedir a Deus que nos mostre e que não venhamos ser como os demais solos, mas que venhamos ser como a boa terra, né? Que venha dar frutos independentemente das circunstâncias. Que Deus seja louvado e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amanhã, né, vai entrar no detalhe também do porquê Jesus ensinava-lhes por parábola, né? Coisa que a gente falou aqui no início, mas vai também falar dos versos 10 ao 12, que a gente leu aqui, já antecipando um pouco. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Ele é Jeová, o Deus da criação. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Deus forte, a rocha eterna.